Salve, rapaziada! Hoje a gente tá aqui no canal da VM Produções e hoje a gente tem um convidado muito especial. É o famoso gordinho dos teclados da Holland. Quem sabe digita aí nos comentários já. Adivinha? Rafa Dantoff! Como é que você tá, meu irmão? Eu não tô tão gordo, viu? Não tô tão gordo, não. E aí, mano? Isso, pessoal, pra quem não conhece o Rafa é um grande tecladista, produtor, pedreiro, ele faz de tudo, cara. O Rafa, ele é monstro, é inclusive até baixista, né? Quando eu conheci ele, eu mandei ele pro contrabaixo e fui tocar teclado. Mas aí, diga aí, Rafa, o que você tá fazendo ultimamente, cara? Como é que tá aí as coisas e os trabalhos? Como é que tá aí o músico sobrevivendo aí nessa quarentena? Explica pra gente aí. A gente tá num momento atípico, né? Um momento difícil, né? Uma parada totalmente nova, né? A parte boa é que não é nova só pra gente, né? Não é nova só pro músico. É uma parada nova no planeta, né, velho? Uma parada que ninguém nunca viu, ninguém nunca imaginou viver. Mas estamos aí, estamos sobrevivendo. Eu, graças a Deus, eu já tinha algumas produções iniciadas, né? Eu já estava produzindo dois EPs e um single. Então essas produções continuaram, né? Porque não é uma coisa que depende, né? Hoje a gente tem esse recurso de poder fazer o rec online, né? Isso é muito bom, né? Isso ajuda muito a gente. Então essa parte é tranquila, assim, pra mim. Não preciso sair de casa. Tenho feito as minhas produções de casa mesmo, é o jeito. Topzera. E é pau no gato, né? A quarentena não para a gente que trabalha com música, né, cara? A gente que trabalha com amor. Exatamente. O lance são os shows, né? Querendo ou não, eu sou sideman, né? Então a minha maior renda são os shows, né? A principal, né? A principal renda são os shows. Esses foram os primeiros a ser afetados, né? Porque quando veio essa histeria aí contra aglomerações, a primeira coisa que foi pro saco foram os shows, né? Então, acho que eu não faço show desde o dia 10 de março, né? Então, foi bem loucura, assim. Já começou tudo a ser cancelado, enfim. Mas tamo aí, né, velho? Não tem o que fazer. E, obviamente, que a gente tem uma confiança maior, né? A gente tem um plus, né? Que a gente tem Deus, né? Isso. Eu imagino tem um a mais, né? Tem um a mais. Então eu imagino que passar tudo isso sem Deus, com certeza é muito pior. Pode crer. Rafa, fala pra gente aí com quem que você tá trabalhando ultimamente, qual que tem sido os projetos aí que você tem feito aí, você tem tocado com quem? Quer dizer, toca com todo mundo, né? Mas com quem você tem tocado especificamente? Assim, hoje a minha prioridade é a Priscila, né? Eu tô com a Priscila Alcântara, vai fazer 1 ano já que eu tô com a Priscila. Mas a gente sempre tá envolvido com alguma coisa, né? Tem a Groove Seco, que é um projeto pessoal, né? Que é com os meninos, com Herbert Bispo, Rafinha de Laia, Gesiel Oliveira. A Groove Seco que nasceu na época que a gente tocava com o Thales, né? Inclusive o nome até foi as loucuras do Thales lá. Que a gente brincava, ele falava que o groove era sequinho e aí ficou nessa de Groove Seco, né? E... o que mais? Sempre tem alguma coisa, né? O último show diferente assim, que eu fiz, que foi acho que 2 semanas antes do Corona, foi da Daniela Araújo, né? Eu toquei com a Daniela Araújo em Fortaleza, se não me engano. Foi um show bem bacana, assim, trabalho bem legal de fazer. Deus tem me abençoado, assim, que eu sempre consigo trabalhar com pessoas que eu gosto, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Você ter a oportunidade de tocar com artistas que você admira, isso é o mais legal, assim. E Deus tem me dado esse presente aí. Topzera. Cara, eu acho que é muito gratificante você trabalhar com realmente o que você gosta, né, mano? Normalmente a galera... Quem vive ali a vida cotidiana normal, né? Porque eu acredito que o músico não é normal, né? Não é possível. O músico é normal, porque tem que ser louco pra viver uma vida dessa. Mas quando a galera faz isso e vive uma vida diferente e trabalhar com o que gosta, cara, é outro nível, né? Normalmente você que já trabalha dentro do black music, né? Que eu acredito do R&B, que é mais ou menos a sua pegada, mais ou menos não, né? Totalmente a sua pegada. Então você trabalhar com esses artistas, como é que é, cara? Fala aí pra rapaziada. É o que eu falei, né? Eu
eu me considero privilegiado, né? Primeiro por ser uma linha, né, de estilo que no Brasil, que não é característica do Brasil, né? Começa por aí, né? A música, eu costumo dizer que a música do Brasil hoje é o sertanejo, né? Não tem o que fazer, né? A gente tem alguns segmentos que são predominantes da massa, né? São coisas que a massa consome. E a black music nunca foi consumida pela massa. O R&B, o soul, nunca foi algo consumido pela massa. Sempre foi visto como o lado B, né? Então, assim, eu sou privilegiado de ter conseguido viver a minha vida toda, né? Tenho 15 anos de carreira e eu consigo, nesses 15 anos, sobreviver de um estilo que não é o estilo da massa, né? Claro que toda escolha que você faz tem um custo, né? Tem um ônus, né? Ônus e bônus. E obviamente que eu já sofri muito o ônus disso. Que é, por exemplo, todo começo de ano eu ficar maluco querendo arrumar um emprego, porque janeiro, fevereiro, sabe? Pelo fato de eu não tocar carnaval, não fazer essas coisas, eu tipo, começo de ano eu fico maluco, assim, querer mandar currículo por aí, né? Minha esposa que sempre aguentou esse meu desespero agora, de começo de ano. Vocês imaginem, pessoal, o Rafa Dantop trabalhando na Atento, atendendo o telefone, cara. Mas eu já mandei, eu já pensei em fazer, em entrar na Atento, cara. Eu já pensei, já teve ano difícil, porque é isso que eu tô te falando, né? Eu nunca toquei o que é a música da massa, eu nunca fiz um carnaval, eu nunca toquei baile, né? É uma escolha que eu fiz lá atrás, quando eu era moleque. Eu segmentei a minha música, né? Eu só sei fazer a minha onda. Eu nem aconselho que as pessoas façam isso, né? Por exemplo, eu tenho uma falha muito grande de música brasileira. Então, assim, eu aconselho que você seja, obviamente, um músico mais completo, que você, né... Enfim, mas esse foi o meu caminho. Por um outro lado, também é bom, porque você se torna especialista em algo e você faz algo de uma forma que só você faz. Isso também é bom, né? É um pouco difícil, você não consegue agradar dois senhores, né? Então não tem como você ser excelente em várias coisas. Então quando você segmenta, você consegue trabalhar aquilo com excelência, né? Então isso também é bom. Eu lembro na minha adolescência que eu queria meio que tocar tudo, assim. Eu aprendi violão, aprendi baixo, você falou, né? Toquei batera e tal, não sei o quê. E meu pai que sempre puxava minha orelha e falava, pô, você vai ser um tocador, você não vai ser um músico, você vai tocar tudo e não vai tocar nada direito. Pega um e se dedique, vai firme. E ele que foi me empurrando aí pro teclado. Caraca, graças a Deus, né? Graças a Deus e ao seu pai que empurrou você pro teclado. Cara, como você falou aí, a gente repara que você é um cara que tem a sua marca. Por exemplo, quando eu escuto o vocoder, cara, eu sei que é o Rafa Dantop tocando ali. Diga pra nós, nesses 15 anos de carreira que você tem, cara, tocando, fazendo muita música, quando foi que você achou a sua levada, o seu diferencial? Você falou, cara, essa é a minha pegada, é isso que vai me fazer ser um cara diferente do que todo mundo já tá fazendo. Assim, ó, eu acho que eu nunca pensei dessa forma. Isso é meio que uma concepção que eu tenho hoje. Mas na minha formação eu nunca olhei e falei, quero ser diferente, quero fazer isso porque isso vai me destacar. Não, eu simplesmente deixei fluir, assim, simplesmente fluiu. Hoje eu tenho entendimento, hoje, obviamente, né, principalmente comparando com outros músicos, com outros amigos, inclusive que eu sou fã e tal, eu sei o que eu faço diferente deles, é óbvio. Mas não é uma coisa que eu fiquei buscando, as coisas aconteceram naturalmente. Agora, eu sei identificar o que fez ser diferente, isso eu sei identificar. Por exemplo, o lance da batera, né? Eu tenho um lance muito rítmico, né? Antes dessa história de vocoder, né? Eu tenho esse lance muito rítmico. E isso tem relação com a bateria, tem relação com o quanto eu sou fã de batera, com os bateras que eu ouço, né? Eu ouço muito mais baterista do que tecladista, né? Se eu pegar meu Instagram, eu sigo muito mais batera do que tecladista. Mas é isso, eu acho que a nossa formação musical, o resultado é a soma de
tudo que nos influencia ao longo dos anos, né? Eu tive a minha fase de ouvir música brasileira, eu tive a minha fase de ser pagodeiro, eu tive a minha fase de ser roqueiro, mas roqueirão mesmo, né? Eu curti muito a fase do grunge, né? Então, tanto que agora, recentemente, eu produzi uma música que eu fiz ela bem rock, assim, sabe? E eu nem quero gravar teclado nela. Então, assim, quem ouvir a música não vai falar que foi o Rafael Dantop que produziu, né? Esse é um erro que muitos produtores cometem, assim. O produtor, depende do som que você ouve, você fala, isso aqui foi o tecladista que produziu, porque o teclado tá na cara e é tudo... Não, eu sou bem desprendido com isso, assim. Aliás, tem coisa que eu produzo que eu prefiro nem tocar, eu passo pra outro cara tocar, sabe? Eu realmente só faço a concepção do arranjo. Então é isso, assim, no geral, nós somos a soma de um monte de coisa, né, cara? Pra chegar até o produto final. Na realidade, né? Como você falou, o produtor... ele tem que pensar na música como um produto, né, cara? Então, exatamente. Tipo assim, não interessa o que você toca, né, cara? O que interessa é o que o artista tá pensando. Qual que é a concepção daquela canção? Eu acho que quando a galera for pensar em produzir, que tem muita gente que tá iniciando na produção e ela não tem essa noção. Acha que, por exemplo, o cara é guitarrista e acha que, pô, tem que vir descendo escala aqui em cima até embaixo. Não, e a galera não entende isso, da questão de ser musical. É até o contrário, né? De repente você tem mesmo que se pôr de fora, de conseguir sair daquele ambiente e olhar tudo de fora mesmo, pra poder ter uma concepção legal do que vai rolar, né? É isso aí. Pode crer. Mano, diz pra mim aí, você tá tocando no gospel há muito tempo, você já tocou no secular, diz pra mim, como é que foi essa caminhada? Como é que você migrou ou você não migrou? Então, são 5 anos que eu toco exclusivamente no gospel. Assim, ó, pra falar exclusivamente, eu acho que teve 3 vezes que eu ainda fiz, nesses 5 anos, que eu ainda fiz alguma coisa do secular. Mas, enfim, eu realmente entreguei mesmo a minha carreira, né? Foi uma parada que eu nunca esperava que fosse acontecer, né? Foi muito natural. Eu nunca planejei assim, e também nunca fui um cara bitolado. E na minha criação, eu também não tive esse lance bitolado, assim, tipo, meus pais nunca me impuseram nada, sabe? Nunca foram contra. Meus pais, eu acho que eles têm um lance assim que eles confiam muito no produto deles, né? Eu sou o produto deles, eu sou a criação deles. Então eles têm muita confiança, né, nos filhos que eles criaram e sabiam que eu não ia ter problema nenhum em trabalhar no secular, que eu tinha uma essência, né? E realmente eles tinham razão, graças a Deus, né? E eu nunca tive problema, né? Eu costumo dizer que o meu caminho foi diferente. Geralmente o cara, ele vai pra Jesus porque ele desgraçou com a vida e usou droga. Era a última opção, né? O cara deixa como última opção. O cara usou droga e quase morreu e tal, e aí foi pela dor. Eu não tive esse lance de ir pela dor. Simplesmente foi um tempo que cessou, que Deus falou chega, e agora é o tempo de você trabalhar exclusivamente pra mim. E foi isso que aconteceu. Eu vim, né, de toda essa carreira do secular, toquei com muita gente, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade pra falar, eu sou muito ruim de memória, assim. Tenho um pouco de dificuldade pra falar, mas eu fiz shows, assim, incríveis, né. Eu acho que uma das fases mais legais foi quando eu tava com a banda Serial Funkers, que hoje é o Herbert que toca, né. O Herbert Medeiros, que eu sou fã também, meu amigaço. Monstraço. Monstrão. E eu toquei com eles, acho que uns 2 ou 3 anos eu toquei com a Serial. E foi um tempo muito legal, porque eram shows que tinham muita participação. Então, por exemplo, nós fizemos o festival do Bourbon Street, nós fizemos em Paraty, né? Que é um festival de jazz. E, pô, lá eu toquei com a Edmota, tocamos com... junto com a Serial também tocamos com Léo Maia, com... quem mais, meu Deus do céu? Cláudio Zoli, Negrali. Então, assim, eu toquei com muita gente, Sideral, toquei com muita gente legal, muita gente que eu era fã. Léo Maia, depois, posteriormente, eu até gravei o CD gospel do Léo Maia, depois que ele se converteu. Muito legal. Pouca gente sabe, mas ele tem um disco gospel também.
tive a oportunidade de tocar com o Incógnito, cara. Também com a Serial Funkers. O Incógnito dividiu o palco com a gente. Então, assim, eu fiz muita coisa legal. A minha carreira no secular era muito bem estruturada, assim, tava bem consolidado no mercado, né? Graças a Deus, assim. É o que eu falei, Deus sempre me deu esses presentes, assim, sabe? Sempre toquei com gente bacana, assim. Sempre, apesar de ter começado na noite de São Paulo, eu tive a oportunidade de expandir bastante o meu trabalho, assim. E foi muito legal. E aí eu tava, humanamente falando, eu tava no ponto alto da minha carreira, né? Eu tava dirigindo um show de uma cantora bem importante no cenário, né? E, era um show muito legal, assim, eu gostava muito, né? Tava tudo certo, mas ela tinha algumas questões religiosas e de essência que não condiziam com a minha verdade, né? Que brigavam com a minha essência, né? Por assim dizer. E, enfim, chegou um momento em que realmente isso já não fazia mais sentido. E eu tratei simplesmente como mais um trabalho, né? Só mais um trabalho, mas sabe aquela coisa que vai minando? Aquela coisa que você começa aquela coisa que gera uma permissividade. A gente vai permitindo certas coisas, sabe? E aquilo que fere o que a gente acredita ser uma santidade, o que a gente acredita que é a nossa essência, essas coisas vão ferindo, mas já não te incomodam mais e tal. Pequenas pedras. Né, essas coisas sutis, né? Eu costumo dizer isso, que o diabo ele coloca coisas, ele vem com sutilezas e você não vai nem percebendo, e quando você vai ver, você já tá todo enrolado. E foi mais ou menos isso que foi rolando, assim. E aí chegou um momento que eu senti, assim, muito, muito forte, assim. Eu tava fazendo um show incrível, assim, sabe? Um show sensacional. E no meio do show teve uma música que começou assim, e aí eu senti muito forte, assim. Eu ouvi literalmente a voz, assim, do Espírito Santo falando pra mim: o que você tá fazendo aí? Aí eu parei, assim, sabe? Aquela coisa que foi meio câmera lenta, assim, tá ligado? Eu falei, caramba. E aí, realmente, aquele foi o momento que eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Essa parada não é pra mim. E aí, quando eu decidi deixar, né? Aí eu também decidi deixar tudo. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Acho que deu tempo. E eu conversei com a minha esposa, né? E aí a minha esposa, que poderia ser... Eu sempre falo isso e repito, né? Para que a gente sempre busque se casar com a pessoa certa, né? Com a pessoa que seja de Deus realmente. Porque a minha esposa, que poderia ser a pessoa que poderia me afundar, foi a pessoa que mais me levantou nessa hora, né? Que era, querendo ou não, a gente tinha uma situação financeira muito confortável, muito, muito, muito confortável nessa época. E ela poderia falar, cara, você tá louco, se você sair desse trampo, né, se você deixar a carreira assim, a gente vai passar um perrengue. E pelo contrário, ela falou pra mim, tá na hora da gente experimentar o que é a real, total dependência de Deus. E a partir desse momento eu fiquei tranquilo. E aí a gente se jogou mesmo, assim, se jogamos de cabeça. E o telefone tocando, e nego chamando pra tocar, e eu falando que não podia e tal. Porque até então eu era... Coisa de louco. Eu tava no cenário, né? E aí, devagarinho, eu fui deixando o cenário, né? Fui saindo. Aí, claro, né, que a gente passa por um período de provação para ser aprovado, né? E aí veio o deserto, veio pesado, né? Eu fiquei aí... A gente ficou quase um ano vendendo bolo, né? Vendendo bolo e panqueca. E aí a gente... E mesmo assim, cara, e Deus sendo fiel em tudo, sabe? Em cada detalhe, assim, em cada detalhe. Era um tempo realmente que a gente precisava passar para concluir a formação, para ser o que eu sou hoje e para poder levar esse testemunho para tantas pessoas e para poder falar para tantas pessoas, né? Era um momento que eu precisava passar. Eu sempre ministro isso, que nós temos um Deus que é um Deus de processos. E Ele mesmo respeita os processos que Ele colocou, né, debaixo da terra, pra gente aqui na terra. Tanto que Ele respeitou. Ele poderia ter criado o mundo assim
mas ele respeitou os processos e cada dia ele criou uma coisa, cada dia ele fez uma coisa, assim como ele respeita o processo do sol e da lua, enfim, todos os processos que nós conhecemos terrenos, né, que você tem que plantar a semente para ela nascer, ele poderia fazer assim para nascer uma árvore, mas não, você planta e ela leva um tempo, a gestação, tem o processo da gestação, assim foi o meu processo também, para chegar nos lugares que eu cheguei depois disso, as coisas que aconteceram depois dessa minha decisão, que foi lá atrás em 2015, né? E aí depois disso, desse processo, né? Um ano vendendo um bolo e passando perrengue e carro zoado, sabe? Tinha um Verona velho com que ele quebrou a alavanca do câmbio, eu mudava a marcha com a chave de fenda, tá ligado? Nossa! Mano. Tipo assim, passei vários perrengues. Eu acho que pra gente que é pai de família, não sei se você é pai ou não. Não sou pai, mas eu sou casado. Então, depois que a gente casa, né, a responsabilidade, né, o que mais pega pra gente é realmente a questão financeira, né? É o que mais derruba a gente, a questão financeira. E eu fui muito provado nisso, muito mesmo, assim. Fui muito provado, mas ao mesmo tempo que vinha a aprovação, vinha o lance, assim, da fidelidade de Deus, de não deixar que nada faltasse, assim, sabe? A gente foi suprido em tudo, em cada detalhe, assim, sabe? Aquele lance de Deus ser detalhista, assim, sabe? Cada detalhezinho a gente foi suprido até que as coisas começaram a acontecer. E aí eu costumo dizer que a minha carreira começou de novo, porque até então eu não era conhecido no gospel, né? Como músico. Eu nunca tinha desenvolvido o meu trabalho no gospel. O seu nome, né? O meu nome no gospel. E aí foi muito natural, né? Mais uma vez é o que eu digo, foi muito natural. As coisas começaram a acontecer de uma forma sensacional, né? E foi muito louco, porque eu não tive que... Qual que é a palavra? Eu não sofri, sabe? Eu não tive que passar por nada ruim. Eu não fiz trabalhos ruins. Eu já comecei benzaço, assim, sabe? Logo de cara, assim, eu fiz Melk Vilar, Marquinhos Gomes, aí conheci o Thales, aí ficamos com o Thales 2 anos, Preto no Branco, agora Priscila Alcântara, Daniela Araújo. Então, assim, eu já peguei nome grande. Eu sei que, tipo, a gente poderia ser, não teria problema se eu tivesse com um artista pequeno, não é esse o ponto. Mas o lance é você ver a fidelidade e a lealdade de Deus em cada detalhe, entende? Eu consegui manter as coisas num padrão assim, pô, mesmo sem ter o nome, sabe? A credibilidade que eu tinha no trabalho no secular, ela passou pro gospel, mesmo sem as pessoas me conhecerem, entende? Esse é o ponto, né, cara? Porque o que eu digo assim, dá pra perceber que você é um cara que se relaciona bem com as pessoas. Uhum. Porque tem muito cara que toca muito de banda, ok, o cara, na banda, o cara toca muito, cara. Só que o cara, muitas vezes, é ruim de grupo, entendeu? Uhum. Normalmente o cara é o cara que chega atrasado, é o cara que é sempre um mala, você tá entendendo? E isso acaba quebrando. Então, eu acredito que você é um cara privilegiado por estar, como você já disse, né, com esse pessoal. Mas como é que foi isso, cara? Como é que foi? Foi cada um, ligando pro Rafa, tem um tecladista ali, cara, o cara... Como eu te falei, assim, sempre foi tudo muito natural. Eu não sei te falar uma fórmula, não acho que tem uma fórmula. A fórmula pra mim é isso, é o compromisso que eu fiz com Deus e a fidelidade, lealdade e amor dele. Isso aí não tem nem o que dizer. Mas, de um modo geral, todas essas coisas que você colocou são coisas que acontecem no nosso cenário. A gente sabe que tem um monte de músico malo. Isso aí não tem o que falar, tem mesmo. Infelizmente, não deveria ter, principalmente no gospel. Aliás, é até o contrário, assim, às vezes você encontra pessoas mais respeitosas fora do gospel. Mas enfim, né, não vamos nem entrar nessa questão. Mas eu acho que não tem mesmo uma fórmula. Eu poderia humanamente falar que foram coincidências, né? Que foram estar no lugar certo na hora certa, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que em tudo tem um plano e um propósito de Deus, né? Mas, por exemplo, o Thales, por exemplo. O Thales,
eu conheci ele numa situação totalmente despretensiosa. O Michel, né, o Jean Michel, o baterista. Sim. Na época o Thales estava na Renascer, o Jean Michel era da Renascer também. E aí o Michel foi tocar com ele numa igreja na Vila Matilde. E aí o Michel me ligou e falou: negão, você tá de boa? Eu falei: tô. Ele falou: bicho, eu tô sem ter como eu vou ter que levar minha bateria, você consegue me dar uma carona? Eu falei: consigo, mano, tô à toa. Aí fui e levei ele. Quando a gente tava no camarim, ele falou de mim, ele falou: Thales, aqui ó, aqui toca, ele é tecladista, pá, não sei o que. Aí o Thales olhou assim e falou: é mesmo? Tá, não sei o que. Aí ficou naquela, meio na segunda assim. Aí quando chegou quando a gente desceu pra começar o louvor, aí ele falou: toca lá aí, ó, tem o teclado aí, toca aí, tal, não sei o que. Aí eu toquei uma música. Sério, mano? Foi. Toquei uma música, aí eu ia sair, ele mandou eu ficar. Daí fiquei, cara. Daí eu fiquei, aí a gente foi se conhecendo. Pois é, aí ficamos diretão. Então assim, tava no lugar certo na hora certa? Ou foi, tipo, já era o plano de Deus? Já tinha um porquê? Então quer dizer, já era um plano porque depois disso muitos frutos vieram, né? Inclusive a Groove Seco, né? A Groove Seco é um fruto, né, sem explicação, né? Eu entendo o quanto é fútil a gente falar de números, né? Quando você fala de números de YouTube, de redes sociais, sim. É uma bobagem. Mas ao mesmo tempo, você pensar que a gente não colocou R$1 e o nosso vídeo bateu 1 milhão, né? Tá com 1 milhão e pouco, isso é sensacional, sabe? As pessoas que puderam ver o nosso trabalho, ouvir a mensagem que a gente tinha para passar, né? Nosso primeiro vídeo foi o Grande é o Senhor. E a nossa oração naquele dia, olha, se eu te contar desse dia, cara, a gente tava todo mundo lascado, mas muito lascado. Todo mundo sem grana, todo mundo sem grana. O Gisiel tava em Campinas fazendo um trampo, ele veio igual doido de Campinas, tomando todas as multas que tinha pra tomar, sabe? Atrasadão, assim, por causa do compromisso. E aí foi pro estúdio e aí todo mundo exausto, assim, já era umas 4 da manhã. E aí a gente falou: bicho, vamos orar, velho, antes da gente fazer esse vídeo, vamos orar. Foi até eu que orei. E eu falei: Senhor, que esse vídeo não seja pra nós, mas que seja pra glorificar seu nome, que alcance o maior número de vidas possível, tal, não sei o que. E cara, juro pra você, a gente subiu, ninguém estuda estratégia de marketing, ninguém estuda redes sociais. A gente não subiu em horário estratégico, pelo contrário, subiu qualquer dia da semana, de madrugada. A gente não tinha um número grande de inscritos no YouTube, e ainda não tem, né? Tipo, tem 24 mil. Perto dos grandes youtubers, não é um grande número. 24 mil inscritos. Enfim, na época eu tinha bem menos que isso, né? E, enfim, subimos assim totalmente despretensioso, só com essa oração. E fizemos o que deu, o que tinha no nosso coração, cara. A gente simplesmente ligou a câmera, uma câmera só na mão de um amigo. A gente ligou a câmera melhor, né, cara? E louvamos, entregamos o nosso louvor. E aí, pô, acho que tá com 1.200.000 acessos, sabe? Então assim, cara, é isso. E isso é o quê? Já é um fruto da nossa tocada com o Thales lá atrás, entende? Então é isso, por isso que eu falo, sempre existe um plano, né? Sempre tem um plano de Deus nas coisas, né? Não tem como. E o interessante que você falou aí, eu acho que naquele momento, se o Thales falar assim: pô, cara, sobe pra tocar, você ali, cara, você teve que estar preparado para aquela oportunidade. Então, sim. Por exemplo, se você subisse e decepcionasse, cara, tudo isso não estaria acontecendo. Né? Talvez a gente nem estivesse aqui. Sim, exatamente. Não, é isso. Agora, isso assim, isso é fundamental. Isso é fundamental. O seu preparo tem que estar sempre... É igual... música é exercício físico, mano. Não tem o que falar. É exercício físico. Se você quer estar sempre bombadinho, com o muquezinho e tal, você tem que malhar toda semana, não tem o que fazer. E a música é isso. Pra você estar sempre preparado pra tocar com alguém, ou pra entrar numa fogueira que seja, você tem que estar malhando. Não tem opção. O único jeito é você malhar sempre. E aí nesse tempo de que você ficou, cara, passou um veneno, cara, você se preparou ali, né, cara? Você deitava o cabelo no teclado, pô, precisa estar preparado. Eu nem sou um exemplo de estudo, não sou tão estudioso, mas eu ouço muito.
No caso do Thales em especial, eu já era fã. Eu sempre me identifiquei muito com o testemunho dele. Né, mano? Sim. Eu sempre me identifiquei muito com o testemunho dele, né? Aquele famoso testemunho da Lagoinha, né? A primeira vez que eu assisti aquele vídeo eu achei incrível, assim. Eu falei, caramba, velho, esse cara é incrível. Um dia eu quero tocar com ele. Aliás, isso é uma outra coisa, assim, que aconteceu na minha vida, assim. Todos os artistas que eu falei, um dia eu quero tocar com ele, por um acaso eu acabei tocando. Isso é incrível. A Priscila tem até uma entrevista minha, uns 2 anos atrás, em que eu falo, o entrevistador me pergunta, quem que você ainda não tocou, que você gostaria de tocar? Eu falei, bicho, Priscila Alcântara, me liga, hein, tal, não sei o que. Ainda brinquei, olha que louco. Você vê que louco, né? Então, assim, como eu te disse, assim, eu tenho recebido, assim, grandes presentes da parte de Deus. Agora, em relação ao preparo, é isso. Você tem que estar sempre ouvindo, né? Tem que estar sempre ouvindo as coisas, sempre atualizado, né? Saber o que está rolando no mercado, né? Para quando pintar uma oportunidade. Vai que você tá no lugar, um músico passa mal. Não sei, cara, o que pode acontecer. A gente não sabe qual que é o plano de Deus. O preparo é fundamental, né? Não tem jeito. Cara, top demais. Ó, a gente já tá indo pra meia hora. Meia horinha. Meia horinha. Eu vou te alugar só mais um pouquinho agora. Manda bala. Cara, um conselho que você daria pra o pessoal que, poxa, você entende que, por exemplo, dentro da igreja, a música também é um mercado, né? Sim. Esse mercado, porque, pô, se você consegue tirar o teu sustento dali, acaba indiretamente sendo um mercado, né? Existe esse mercado. Mas, cara, que conselho você daria pra alguém, cara, que realmente o cara toca na igreja, o cara já tem essa vivência? Normalmente a maioria, os melhores músicos, né, são os músicos que vieram da igreja por causa dessa influência. Mas que conselho você daria pra esse pessoal, cara, que tá tentando viver e conseguir viver da sua arte? Então, eu acho que não é um conselho nem só para os músicos, mas também para os pastores, né? Porque o que acontece, eu costumo dizer isso, nós somos os maiores formadores de músicos. Somos, sempre fomos e sempre seremos. Porque em que lugar que um menino de uma comunidade, né, qualquer lugar de baixa renda, em que lugar que o menino vai ter acesso a uma bateria? Só na igreja, não é? Seja em que bairro for, às vezes até não precisa nem ser de baixa renda, né? O lugar em que você mais tem contato com a música, assim, ao vivo, com a música de perto, na sua infância e na sua adolescência, a menos que você seja mais velho e vá para um boteco que tem a música ao vivo. Mas fora disso, o contato que você tem é dentro de uma igreja. Então é automático que se desperte aquela vontade, aquela curiosidade de tocar um instrumento. Então nós sempre seremos os maiores formadores de músicos. Só que ao mesmo tempo, de contrapartida, nós também somos os que mais perdem, né? Nós somos os fornecedores também. Nós somos formadores e fornecedores. Nós perdemos justamente pela falta de consciência do recurso financeiro, né? A falta de consciência da igreja e entender que precisa manter esses músicos. Nós aprendemos a formar, mas nós não aprendemos a mantê-los, né? Infelizmente. Porque o que acontece? Você formar um músico, você manter um músico, não é apenas o recurso financeiro. Você também precisa estruturá-lo espiritualmente, né? Eu trabalhei numa grande denominação, né, dessas neopentecostais nesse meu período aí, né, de transição, e eu fui contratado. E ali o vínculo é totalmente empregatício. Você não tem uma ministração, você não tem relação nenhuma espiritual com o lugar. Tanto que tem um monte de gente contratada que não é cristã, que não é evangélica. Então, dentro disso, você desenvolve uma relação apenas empregatícia, né? Apenas, né, essa relação empresa. Profissional. E lá, realmente, a parte empresa era exemplar. Quase nunca se atrasava salário. De vez em quando acontece, um atraso ou outro, mas quase nunca se atrasava salário.
todos os direitos e benefícios, era tudo certo, só que a parte espiritual era zero, entende? Então eu acho que essa relação também não é saudável, porque o que acontece? Como que você vai entregar o seu louvor sincero, aquilo que você tem de mais precioso, de mais valioso para entregar para o Senhor? Como que você vai entregar aquilo de mau humor ou com um sentimento, aquele sentimento, putz, que saco, mais um dia aqui? Porque quando você tem uma relação só empregatícia, esse é o sentimento. Ninguém acorda 6 horas da manhã feliz da vida, mais um dia de trabalho. Ninguém faz nenhuma obrigação dessa forma. Tudo que é obrigação você não faz dessa forma. Então a gente não pode ter essa relação com a casa de Deus de ser uma obrigação, de ser um peso, de ser mais um dia de trabalho. Então a partir do momento que você tem essa relação, já não vale de nada. Eu digo até mais, eu acho até que esse dinheiro acaba virando maldito, sabe? Então assim, a gente ainda não achou o meio termo entre essas duas coisas, entre ser profissional e ser um servo de Deus, entende? É essa relação que a gente precisa encontrar. Então o meu conselho é esse, que você esteja em um lugar que tenha um pouco dessa relação, que você consiga falar abertamente com o seu pastor, poxa pastor, eu não quero sair para tocar no secular, a não ser que realmente seja o seu sonho, eu quero ser um músico famoso no mundo, não sei o que, aí, enfim, aí não tem o que fazer. Mas se você quer realmente viver, ter o seu suprimento na casa de Deus, eu acho que é esse meio termo que a gente tem que achar. Você tem que realmente orar, pedir as direções para o Senhor, pedir um lugar que realmente tenha esse entendimento de que você precisa do recurso financeiro, mas de que você também precisa ser ministrado, de que aquilo não pode ser um peso e jamais tratar aquilo como uma obrigação, como seu emprego. É isso, cara. É isso. Ele falou tão bonito agora que... As pessoas estão acostumadas a me ver zoando, né? Mas eu sou um cara sério, eu juro. É verdade, você é um cara despojado, mas agora, cara, então você que é músico, cara, você pega isso aí, procura lugares que as pessoas são equilibradas, cara. Exatamente, tem que ter esse equilíbrio. Elas entendem a relação da pessoa ser humano e precisar ser suprida em algumas áreas, e ela também entende que, poxa, aqui também é um momento que você está entregando ali o seu melhor a Deus, entendeu? Então, essa pegada que o Rafa falou é top. Rafa, pra finalizar, fala pra nós aí, quais são os novos projetos? O que tá vindo de novo aí, cara? Bom, o que tá vindo de novo? Acabou de sair, né? Saiu agora em... Rapaz, não lembro que mês que foi, mas tá fresquinho. Saiu meu EP, né? Meu primeiro trabalho aí, 100% autoral, né? Inclusive tem uma faixa que eu tô cantando de verdade, não só com vocoder, mas também cantando com a minha voz, né? Saíram aí, são 6 faixas do meu EP. E, poxa, é um projeto muito legal, né? Quando você vira essa chave e você passa a ser o artista, né? É muito interessante esse processo, né? Dá um pouco de vergonha, um pouco de medo, um pouco de orgulho, é um mix de sentimentos, né? Uhum. E aí eu lancei meu EP, tá indo muito bem, assim, tô muito feliz com a repercussão, a galera que tá ouvindo, tem me marcado muito aí no Instagram, nas redes sociais, tô muito feliz, agradeço demais vocês. E você que não ouviu, por favor, corre lá, só colocar a Rafa Dantop. Tem também uma playlist lá, super especial, né, que eu montei aí, só pedrada, tá lá a playlist. Segue a playlist lá também, ouve as músicas, né? A galera me pergunta muito os sons que me influenciaram e tal, então tem lá nessa playlist também. E agora que tá por vir, bom, tá vindo coisa da Groove Seco, né? Agora nesse momento de quarentena a gente tá gravando um material bem legal de aulas, né? De aulas online aí pra galera que quer estudar com a gente, né? Enfim, esse é o momento, né? Vão ser preços super acessíveis aí, porque afinal tá todo mundo em crise, né? A gente quer realmente... A gente quer realmente ajudar. Também acabou de sair vídeo novo da Groove Seco. Olha, saiu agora também Amazing Grace. Um medley de Amazing Grace com Porque Ele Vive. Tá bem legal também. O que mais? E as coisas que estão pra sair, né? Do meu EP, né? Do meu EP não, desculpa. As coisas que estão pra sair das coisas que eu tô produzindo, né? As minhas produções. Vai sair a Alessandra Teixeira, que é uma cantora incrível, assim. Vai sair 7 músicas da Alessandra. Vai sair 2 músicas do Fael, que é um outro rapaz que eu tô produzindo também. A primeira música que vai sair dele, pra mim é bem legal, tem participação da Jéssica Augusto
E quem gravou os backs foi o Paulo Zucchini e a Erika Nascimento do Sync 3. Então, pô. Eu não conheço, esses aí acho que quase não gravaram ninguém. Esses aí né? grava ninguém. Gravou ninguém. Assim, então são coisas muito legais aí que eu tô tendo o privilégio de encabeçar aí, que eu tô muito feliz. Então é só acompanhar minhas redes sociais aí, acompanha o Instagram lá, que tá tudo lá. Cara, ó, gente, sigam o Rafa Dantop. Tá? Isso aí. Ele posta uns vídeos tocando teclado lá, que vocês... Ó... Quem faz é machista tempo que eu não posto gosta... coisa, eu vou postar vídeo de novo, faz tempo que eu não posto nada. Mas, pô, tudo que você posta lá, eu fico maluco. Eu mando no direct pros caras, falo, meu, olha esse cara aqui, que coisa de louco. Porque a sua pegada, a questão ali do swing que você tem é diferencial, cara. Ô, diferencial valeu mesmo. demais. Cara, sigam o Rafa Dantop, monstro dos teclas. Rafa, cara, obrigado mesmo. Que isso, prazerzaço, mano. Cedendo esse tempo aí e tá trazendo esse conteúdo pra galera que agora tá de quarentena aí. Isso aí, vai poder acompanhar. Claro, vai poder acompanhar. Vai poder conhecer agora um pouquinho mais. Exatamente, e agora não tem desculpa pra não estudar com a Groove Seco Band. Isso entendeu? aí. Então, ó, e comigo também tô dando aula, né? Também tô dando aí, aula você online. tá dando aula né? online, tá. Isso, tô fazendo aula pelo Zoom, Masterclass online também. A gente põe 10 pessoas aqui na salinha do Zoom e manda bala. Desce o cabelo. Rafa, É isso aí. Um abração, meu amigo. Cara, Marcelo Roger, é nóis, mesmo. mano. Tamo junto e misturado. Tamo junto, Você é que nóis. entrou nesse vídeo, dê o like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, tem muita coisa vindo por aí e aproveita, é nóis. Show de bola, é nóis, valeu!